noite, irmãos. Sejam todos bem-vindos à nossa casa espírita. Boa noite aos irmãos em suas casas que nos ouvem nesta noite. Que sejam todos protegidos e abençoados. O tema que eu trouxe hoje para a nossa reflexão é a seguinte pergunta: por que vir à casa espírita? Então, segundo Emmanuel, mentor de Chico Xavier, ele diz que a casa espírita, ou centro espírita, como a maioria das pessoas chamam, é uma célula de disseminação do espiritismo, baseado em 3 aspectos, que seriam os aspectos filosóficos da doutrina, os aspectos científicos e o aspecto religioso. E a casa espírita, ela tem algumas finalidades. Então, para atender essas finalidades, a casa espírita, ela deve ser um núcleo de estudo, um núcleo de fraternidade, um núcleo de oração. Nessas obras se destacam alguns pontos essenciais, que seria a existência de Deus, a existência dos espíritos, a possibilidade de comunicação com eles, como uma grande família, onde crianças, jovens, adultos, idosos, todos tenham a oportunidade do convívio, a oportunidade de estudar, de aprender e de trabalhar. Também uma finalidade da casa seria proporcionar a todos os frequentadores a oportunidade de exercer a sua mudança interior, o seu aprimoramento íntimo, através da vivência desse evangelho, através do estudo, através da assistência espiritual, da assistência social. Então, irmãos, esses seriam os objetivos da casa. Então, por que viemos à casa espírita? Então, quando decidimos conhecer a casa espírita, geralmente a gente chega ansioso, respeitoso e com muitas esperanças. Certamente, a maioria de nós chega à casa espírita à procura de solução para os nossos problemas pessoais. E acha, muitas vezes, que esses problemas podem ser resolvidos de forma mística, de forma milagrosa e muitas vezes até mesmo de forma sobrenatural. Cada um de nós vem por vários motivos. Muitos vêm para a casa espírita querendo aprender, querendo conhecer. E outros vêm por pura curiosidade mesmo. Mas são inúmeros, então, as razões que cada um procura. Poderia ser pelas enfermidades. Muitas vezes as pessoas procuram médicos, fazem exames e não acham as doenças. Tomam os medicamentos necessários, mas os sintomas continuam ali. São as chamadas doenças fantasmas. Também vem por causa dos desentendimentos no lar, onde muitas vezes tem muitas brigas, discussões entre os cônjuges, com os filhos, com parentes em geral, e a harmonia não tem jeito de acontecer. Podem vir também com tensão nervosa, a pessoa pode amanhecer nervosa e sem saber a razão, a irritação é constante, ela não sabe o motivo, o porquê. Pode vir por causa da depressão, com um profundo sentimento de baixo astral, desamor. Pode vir também por dificuldades financeiras, onde mesmo que ela tenha, onde ela receba o seu quinhão, né? Mas às vezes acontecem imprevistos que ela não espera. Quando ela acha que as coisas estão melhorando, acontece um problema e o dinheiro parece fugir das suas mãos. Vem também por frustrações profissionais, não gostam muitas vezes daquilo que fazem, não gostam do local onde trabalham ou têm dificuldade com os colegas. Aquelas pessoas que às vezes não têm um emprego,
tem muita dificuldade para encontrar um emprego. Também vem aqueles que têm ideias infelizes, que são aquelas ideias que têm vontade de abandonar tudo, abandonar a família. Existe uma tristeza, uma insatisfação com a vida. E daqueles casos mais graves, que inclusive têm até ideias de suicídio, desenganos sentimentais, onde a pessoa é constante aqueles sentimentos de separação, ou procuram aquela pessoa que acham ser ideal e não encontram, enfim. São inúmeras as situações que trazem as pessoas para a casa espírita. Medos, angústias, ansiedade. A maior parte de nós, é certo, que vem encaminhado pela dor. Alguns vêm pelo interesse em conhecer alguma coisa, mas a maioria é pelo sentimento de dor. Mas não importa. O que importa é que realmente chegam até aqui. E a casa espírita, ela está de portas abertas para receber a todos, para colocar a serviço de todos aquilo que ela tem para oferecer, aquilo que ela dispõe, amparando, consolando, instruindo aquele que a procura. A nossa chegada à casa espírita é uma nova oportunidade que damos a nós para a gente se encontrar, para a gente conhecer o melhor caminho a frequentar, o caminho do bem. E a dor, ela é renovadora. Ela é renovadora porque ela consegue fazer com que aconteçam mudanças internas dentro de nós. Muito mais do que atender os interesses da terra, a casa espírita, ela procura mostrar as leis naturais. Ela nos mostra caminhos para que a gente possa se libertar de sentimentos inferiores, que são a inveja, o egoísmo, a vaidade, o orgulho. Esses sim são os geradores dos nossos maiores infortúnios. Somente nos conhecendo e nos transformando é que podemos viver mais felizes. É que podemos construir um mundo mais feliz, uma sociedade melhor, mas tudo isso depende da mudança de cada um de nós. É partindo do nosso interior, da nossa melhoria. E às vezes, o desconhecimento desses reais objetivos da casa espírita levam muitas vezes as pessoas terem enganos, né? Porque às vezes elas vêm procurando alguma coisa que não é aquilo que acontece. Muitas vezes as pessoas podem vir em função das famosas consultas, né? Achando que, quem sabe, poderão conversar com os espíritos e conseguir deles como se fossem poções para resolver os seus problemas imediatamente. E não. Então, pensando dessa maneira, muitas vezes algumas pessoas se afastam da casa espírita. Pode ser por essas razões, ou podem ser pelo menos por outras razões. Tem casos que vêm à casa espírita, melhoram dos problemas que estão enfrentando, e aí acham que não precisam mais vir na casa espírita porque não está sendo mais necessário, porque já melhoraram. Ou porque não melhoraram em nada e daí vão para outros lugares buscar essa ajuda. Por exemplo, se uma pessoa que é alcoólatra procura a casa espírita com um problema, né, que está tendo naquele momento muito sério com o vício, essa pessoa é certo que ela tem que procurar ajuda médica, fazer o seu tratamento, cuidar do seu fígado, tomar o medicamento. E aqui na casa espírita, então, ela será ajudada, ela terá apoio, ela terá consolo e ela terá formas de querer mudar e vencer aquele vício. Então, a gente procura mostrar quais os reais objetivos da casa espírita, quais as finalidades da casa. Por exemplo, nas sessões públicas,
São comentadas as passagens do livro O Evangelho segundo o Espiritismo e também do Livro dos Espíritos. O Evangelho segundo o Espiritismo, ele aborda o aspecto religioso da doutrina espírita. Entender que a gente está aqui para renovar a nossa compreensão, a nossa concepção de muitas coisas, entender e praticar, procurar praticar aquilo que Deus espera de nós. A gente deve escolher ser espírita por nós mesmos e não para agradar aos outros. A gente deve procurar Deus no único lugar que Ele pode ser encontrado, que é no íntimo do nosso coração. Com isso, Kardec, então, ele comenta os ensinamentos de Jesus, comenta a moral evangélica e mostra que é indispensável que a gente se transforme, que a gente mude os nossos hábitos, que a gente mude o nosso interior. E a fim de que a gente possa se sentir estimulado por isso, tem o Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos, ele trata da filosofia da doutrina. Lá no Livro dos Espíritos vai ter as respostas para os porquês da nossa vida. Por que a gente experimenta frustrações? Por que sofremos? Por que tem tanta violência no mundo? Por que a doença se propaga? Os porquês, que tudo a gente quer saber e não entende muitas vezes. Então esses livros, eles nos ajudam a despertar a reflexão sobre a nossa vida. Ele nos ajuda a nos voltarmos para dentro de nós e nos conhecer verdadeiramente quem somos e o que devemos fazer para viver melhor. Por exemplo, nas reuniões públicas como esta de hoje, existe com certeza um banquete de luzes que é para nos saudar, para enriquecer a nossa existência. Então, irmãos, por que buscar a casa espírita? Por que vocês veem a casa espírita? Certamente porque a casa espírita é um local onde a gente encontra paz, onde a gente encontra o conforto, a compreensão, o esclarecimento. A casa espírita é o lugar onde os espíritos iluminados vêm em missão de divulgação das leis naturais. Eles vêm em missão em ajudar os espíritos encarnados e também os desencarnados, todos que sofrem, nos dois lados da vida. Na casa espírita é onde os irmãos encarnados, através do estudo e da leitura, eles buscam passar para vocês o ensinamento da doutrina espírita, a interpretação da mensagem do Cristo através das doutrinas que nós temos aqui na casa na segunda e na quinta-feira. Na casa espírita, com a divulgação dos ensinamentos de Jesus, a gente consegue então compreender aos poucos que podemos ser mais felizes, mas que precisamos modificar alguns hábitos que temos. Na casa espírita ainda, podem ter certeza que a atmosfera aqui está repleta de luz, de energia salutar para reforçar a nossa consciência, reorganizar as nossas forças para as nossas tarefas durante a semana. Na casa espírita, a gente aprende a sufocar as nossas imperfeições e elevar os nossos valores morais que ficam gravados na nossa consciência. Então, queridos irmãos, quando vocês vêm à casa espírita, quando vocês começam a frequentar uma casa espírita, absolutamente nada vai mudar na vida de vocês, a não ser que vocês decidam por mudar, querer mudar, consigam compreender que é necessário fazer melhorias dentro de cada um de si.
a vida vai mudar se aceitar o convite da reforma íntima, da reforma moral. Caso contrário, tudo vai permanecer do jeito que está. Ninguém pode mudar a nossa vida, ninguém pode dar passos por nós, a não ser nós mesmos. Compete a cada um de nós a nossa felicidade. Ninguém vai ser feliz por nós. Somos nós mesmos que vamos encontrar esse caminho. Então, irmãos, sejam muito bem-vindos sempre na nossa casa espírita e aproveitem tudo de melhor que a nossa casa tem a oferecer, seja através da doutrina, seja através dos atendimentos fraternos, seja através do passe que todos recebem, seja através da leitura dos livros que a biblioteca da casa disponibilizam. O Espiritismo é uma doutrina libertadora e ela faz um bem enorme a quem decide mudar, a quem decide escolher o melhor caminho, a quem se coloca a serviço de Jesus. Tenham todos uma boa noite, que os irmãos em seus lares sejam abençoados, que vivam o Evangelho de Jesus, que procurem orientações, que venham à casa espírita, participem, busquem o consolo, busquem força, seja aqui na casa, sejam com pessoas amigas. Muito boa noite a todos e uma ótima semana. Vamos agora então nos preparar para receber o passe coletivo. Vamos buscar uma posição confortável. Vamos esquecer os problemas do dia a dia. Vamos procurar respirar mais calmamente. Vamos fazer um silêncio interior neste momento. Vamos pedir a proteção de Deus e de Jesus. Vamos unir o nosso pensamento ao nosso anjo da guarda, que com certeza está aqui pertinho de cada um de nós, dando seu abraço nesta noite por sua presença aqui. Vamos unir o nosso pensamento a Bezerra de Menezes, patrono da nossa casa, e toda a espiritualidade maior que aqui se encontra. Vamos procurar afastar da nossa mente os pensamentos negativos. Vamos pedir a fluidificação das águas. E assim, respirando calma e profundamente, vamos fazer os nossos pedidos especiais a Deus para que Ele nos ajude e nos ampare. Senhor, estamos todos reunidos em Teu nome, rogando vossas bênçãos para que possamos nos fortalecer e aprender a vivenciar os vossos ensinamentos, nos tornando melhores a cada dia. Elevando o nosso pensamento, estamos mentalizando Jesus, jorrando muita luz e paz sobre cada um de nós. Visualizemos essa luz entrando em todos os lares, e em especial no nosso lar, limpando e protegendo todo o ambiente e também os moradores. Vibremos amor por todos os necessitados e sofredores, inclusive nossos irmãos desencarnados, que recebam a paz dessa oração. Vibremos luz para a nossa cidade, para o nosso estado, para o nosso planeta. Agradecemos, Mestre Jesus, todo o amparo e proteção. Seja sempre nosso guia, hoje e sempre. Auxilia-nos a sermos tão bons quanto o Senhor espera de nós, a sermos mais amáveis, pacientes e resignados perante as provações que precisamos viver.
ilumina o nosso caminho, Pai. Por tudo que recebemos nesta noite, te agradecemos, Senhor. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, principalmente aqueles que existem dentro de nós mesmos. Por tudo isso, graças te dou e que assim seja.